Imagine acordar em um mundo onde cada gesto de bondade é lido como sinal de fraqueza, onde o abraço pode ser visto como abertura e a palavra gentil pode ser a porta de entrada para uma facada. Esse mundo não é ficção. Foi o mundo de Maquiavel. Na Florença do século XVI, entre conspirações políticas, traições familiares e batalhas incessantes, o filósofo testemunhou a queda de líderes que acreditaram que o amor seria suficiente para sustentar o poder. O que ele viu foi o contrário. Homens amados, mas ingênuos, sendo devorados por seus aliados mais próximos, enquanto os temidos permaneciam de pé, odiados, porém intocados. O Príncipe não é um livro para sonhadores. É um manual frio, escrito como uma dissecação do poder humano. E é aqui que surge uma das sentenças mais sombrias já formuladas. É muito mais seguro ser temido do que amado. Essa frase ressoa até hoje porque expõe algo que preferimos esconder. Afinal, se acreditamos que o amor é a força mais poderosa, por que tantas vezes nos submetemos mais rápido ao medo? Por que, diante da possibilidade de punição, obedecemos com mais prontidão do que diante de uma promessa de afeto? Talvez porque o amor seja instável, volátil, sujeito às mudanças de humor, às traições do coração. O medo, por outro lado, é consistente. Ele se grava fundo, como ferro em brasa. Quando alguém nos causa medo, aprendemos rápido a não desafiá-lo novamente. Maquiavel não escreveu para poetas, mas para sobreviventes. Ele via o poder não como um ideal, mas como um campo de batalha. E nessa guerra invisível, a ternura é sempre uma faca cega. Ele ousou dizer o que todos viam, mas ninguém queria admitir. O povo pode amar seu líder hoje e odiá-lo amanhã, mas o temor mantém a obediência mesmo quando o amor se apaga. Agora pense, quantas vezes na sua vida você obedeceu, não porque admirava, mas porque temia? O chefe que levanta a voz, o pai que fecha o rosto, o professor que impõe autoridade, não pela sabedoria, mas pela ameaça de punição. O medo corrói, mas também molda. Ele é uma arma invisível que reorganiza comportamentos. Maquiavel acreditava que, se fosse possível ser amado e temido ao mesmo tempo, esse seria o ideal. Mas ele era realista demais para acreditar nessa harmonia. Ele via que quando os dois não podem coexistir, o temor é a escolha mais segura. Porque o amor é frágil, o amor se desfaz, mas o medo se conserva. No entanto, há algo ainda mais sombrio em suas palavras. O medo não apenas controla, ele cria dependência. Quem teme aprende a prever, a obedecer sem questionar, a moldar sua vida em torno daquilo que mais quer evitar. Ser amado é ser lembrado com carinho. Ser temido é ocupar cada canto da mente do outro, mesmo na ausência. É por isso que tantos poderosos atravessaram a história com base nesse princípio. Ditadores, conquistadores, chefes de impérios e até líderes corporativos. Eles sabiam, consciente ou inconscientemente, que a reverência pelo medo é mais resistente que a devoção pelo amor. Mas aqui está o ponto crucial que precisamos compreender. Maquiavel não pregava a crueldade gratuita. Ele não dizia que um príncipe deveria ser odiado. Ele alertava que o ódio destrói tanto quanto a fragilidade. A chave para ele era o equilíbrio. Ser temido o suficiente para nunca ser desafiado, mas nunca odiado a ponto de ser derrubado. Essa linha tênue entre respeito e repulsa é onde mora o verdadeiro poder. E se observarmos bem, veremos que isso continua se aplicando. O medo é uma linguagem universal. Todos entendem, todos obedecem. Ele atravessa culturas, crenças e épocas, enquanto o amor precisa ser nutrido, construído, mantido. O medo é instantâneo. Ele pode ser instaurado em um segundo e durar para sempre. Talvez por isso Maquiavel tenha sido tão odiado e tão estudado. Seu nome se tornou sinônimo de manipulação, frieza, cálculo. Mas no fundo, ele apenas registrou o que já estava diante de todos. O poder nunca foi puro. Nunca foi apenas amor. Nunca foi apenas respeito. O poder é, em sua essência, a capacidade de se manter de pé quando todos ao redor caem. E no fim, a questão que ele nos deixa é perturbadora. Será que você está disposto a ser amado e arriscar a queda,
Ou prefere ser temido e permanecer de pé? Essa não é apenas a dúvida de príncipes e reis. É a dúvida de todos nós, no trabalho, nos relacionamentos, na vida. Porque em cada escolha, em cada relação de poder, essa tensão silenciosa existe. Se você chegou até aqui, já percebeu que essa reflexão é mais sobre nós do que sobre Maquiavel. No próximo bloco, vamos explorar como ele chegou a essas conclusões. Quais exemplos da história moldaram sua visão e por que tantos líderes modernos ainda se apoiam nessas sombras para governar. Então eu te convido, não desvie o olhar. Continue comigo nessa jornada, porque entender Maquiavel é entender a si mesmo e talvez descobrir por que, no fundo, nós tememos mais do que amamos. Para entender por que Maquiavel escreveu aquilo que escreveu, precisamos primeiro mergulhar na escuridão de sua época. A Itália do século XVI não era um país unido, mas um mosaico de cidades-estado, cada uma governada por famílias poderosas, todas cercadas por inimigos e ameaças constantes. Florença, Roma, Veneza, Milão. Cada território vivia em guerra aberta ou em paz frágil, sustentada apenas por alianças que podiam se desfazer da noite para o dia. Maquiavel não era um guerreiro, mas um observador implacável. Ele via como famílias inteiras eram destruídas em um só banquete, como líderes que confiavam no amor de seus súditos eram traídos pelos mesmos que juravam fidelidade. Foi em meio a esse turbilhão de sangue e intriga que ele chegou à sua conclusão. O poder não sobrevive no terreno do afeto, mas na fortaleza do temor. O exemplo mais marcante em sua obra é o de Cesare Borgia, filho do Papa Alexandre VI. Um homem temido em toda a Itália, cruel com seus inimigos, mas também astuto e calculista. Maquiavel o observou de perto e descreveu suas ações com precisão. Cesare não governava por amor, mas por medo. E enquanto manteve esse domínio, ninguém ousou enfrentá-lo diretamente. Para Maquiavel, ele era o exemplo vivo do príncipe ideal. Até mesmo seus erros serviam de lição. Em contrapartida, havia governantes que tentaram sustentar seu poder na benevolência. Homens que buscavam ser amados, mas que acabaram sendo devorados por rivais que não hesitavam em usar a lâmina. Maquiavel entendeu que o amor é uma emoção que depende do outro. Já o medo é uma emoção que você impõe. O primeiro está fora do seu controle. O segundo pode ser cultivado e manipulado. Mas o que torna isso ainda mais perturbador é perceber como essa lógica não ficou presa no passado. Olhe ao redor. Quantos líderes modernos ainda se apoiam mais no temor do que no amor? Pense em chefes autoritários, em figuras políticas que manipulam massas pela ameaça, ou até em sistemas sociais que mantêm populações inteiras sob controle pelo medo da punição, da pobreza, do isolamento. E talvez em algum nível todos nós já aplicamos essa lógica. Quem nunca se aproveitou do silêncio intimidador em uma discussão? Quem nunca percebeu que a distância fria gera mais respeito imediato do que a proximidade afetuosa? O medo ainda hoje governa as pequenas e grandes relações. Por isso, Maquiavel continua atual. Ele não inventou o poder sombrio. Ele apenas arrancou a máscara e o expôs em sua nudez brutal. E ao fazer isso, deixou para nós uma pergunta incômoda. Será que no fundo todos nós já sabemos que o medo é mais eficaz, mas fingimos acreditar no contrário para não encarar a verdade? Cesare Borgia não era apenas um príncipe, era um predador. Onde colocava os pés, o chão tremia. Ele não pedia lealdade, ele arrancava. Seus soldados sabiam que uma falha poderia custar a vida, mas também sabiam que, sob o seu comando, as vitórias eram quase certas. Para o povo, sua presença era como uma sombra permanente. Odiado por muitos, mas desafiado por poucos. Maquiavel viu de perto sua ascensão. E o que mais o impressionou não foi apenas a crueldade, mas a inteligência com que Cesare dosava o medo. Ele sabia que, para se manter no poder, não bastava ser brutal. Era preciso ser estratégico. A crueldade espalhada ao acaso gera ódio, mas a crueldade calculada cria respeito. É por isso que Maquiavel, em O Príncipe, descreve que a violência deve ser usada de forma rápida, decisiva e concentrada, como uma ferida que dói no instante, mas cicatriza com o tempo.
deixando apenas a lembrança de quem a infligiu. Em contrapartida, pense nos governantes da época que tentaram governar apenas pelo amor ou pela confiança do povo. Eles foram devorados por rivais que não tinham medo de sujar as mãos. A Itália renascentista não era terreno para corações ingênuos. Era um tabuleiro de xadrez manchado de sangue, onde cada movimento podia ser a última jogada. E os Médici? Para Maquiavel, eles foram o exemplo de que o poder não perdoa. Ele serviu a Florença por anos como secretário e diplomata. Viu de perto as maquinações da família Médici, que o afastaram do governo, o prenderam e o torturaram. E foi justamente nesse exílio forçado que ele escreveu O Príncipe. É quase poético. Um homem destruído pelo poder escreve o manual definitivo sobre como conquistá-lo e mantê-lo. Mas se engana quem pensa que essas lições ficaram presas ao século XVI. Olhe ao nosso redor. Líderes políticos que governam pelo medo do colapso econômico, pela ameaça do inimigo externo, pelo pavor do outro que deve ser combatido. Empresas que mantêm funcionários obedientes não pelo amor à marca, mas pelo medo de perder o emprego. Até mesmo dentro de casa, relações muitas vezes se sustentam mais no temor do abandono ou da violência do que no verdadeiro afeto. E você, espectador, já se perguntou quantas das suas escolhas foram feitas por amor e quantas foram moldadas pelo medo? Quantas vezes você obedeceu porque queria e quantas vezes porque não ousou enfrentar as consequências? É aqui que a sombra de Maquiavel se torna mais perturbadora. Ele não nos mostra apenas príncipes distantes, mas nos força a olhar no espelho. A verdade é que todos nós já usamos, ou sofremos, as regras que ele descreveu. O medo está em cada sala de reunião, em cada negociação, em cada silêncio carregado que dita quem tem o controle. Para compreender a mente de Maquiavel, é preciso antes enxergar o palco em que ele vivia. A Itália do Renascimento não era um país unificado, mas um mosaico de pequenos reinos, ducados e repúblicas em constante conflito. Florença, Veneza, Milão, Roma. Cada cidade-estado era um universo próprio, com exércitos governantes e conspirações que se entrelaçavam em uma rede de alianças frágeis e traições inevitáveis. Era um tempo em que a paz não passava de um intervalo curto entre guerras. O luxo das artes, das catedrais e das invenções brilhava apenas como a máscara de uma realidade sangrenta. Por trás das cortinas, o que sustentava os tronos era o medo. Quem ousava confiar apenas no amor do povo caía como um castelo de cartas. Maquiavel, funcionário da chancelaria de Florença, observava tudo. Ele via em primeira mão as intrigas que nasciam em mesas de banquetes e terminavam em execuções públicas. Ele entendeu, mais rápido que muitos, que a política não era feita de ideais, mas de instintos, e que os instintos humanos, em sua essência, não mudam. Foi por isso que, em suas análises, ele destacou o exemplo de Cesare Borgia, um dos homens mais temidos de sua época. Filho do Papa Alexandre VI, Césare não herdou apenas títulos e terras, herdou também a audácia e a crueldade. Sua reputação se espalhava como uma tempestade. Onde seu nome era mencionado, o silêncio se impunha. Para Maquiavel, ele representava o protótipo do príncipe eficaz, não porque fosse justo, nem porque fosse amado, mas porque sabia cultivar o temor como quem afia uma lâmina. Césare não desperdiçava sua força em demonstrações inúteis. Quando punia, fazia de forma exemplar, de modo que todos compreendessem a mensagem. Uma execução pública não era apenas a morte de um traidor, mas um lembrete vivo de que desafiar seu poder tinha um preço inegociável. Maquiavel registrou que a crueldade, se aplicada de forma súbita e concentrada, poderia até ser vista como necessária. É como uma ferida profunda que dói no instante, mas cicatriza rápido, restando apenas a lembrança da dor e da autoridade de quem a causou. Em contrapartida, havia governantes que buscavam sustentar seus tronos apenas no amor popular. Eles eram generosos, caridosos, próximos do povo. Mas esse mesmo povo, quando pressionado pela fome, pela guerra ou pela persuasão de rivais, abandonava-os sem hesitar. O amor era volátil demais. O medo, em contraste, permanecia.
E aqui, Maquiavel ergueu sua conclusão sombria. É mais seguro ser temido do que amado. Porque o amor depende da vontade alheia, mas o medo depende apenas de quem governa. Essa lição, nascida entre o sangue e o ouro das cortes renascentistas, não se limitou ao século XVI. Ela atravessou os séculos e ainda ecoa nas estruturas de poder que nos cercam. Do palácio ao escritório, da política à família, quantos ainda exercem autoridade não pelo amor, mas pelo temor que despertam? Enquanto Cesare Borgia representava para Maquiavel a força brutal do temor, outra família encarnava a essência da manipulação silenciosa, os Médici. A dinastia que moldou Florença, patrocinadora das artes e das letras, também foi responsável por algumas das mais engenhosas e cruéis jogadas políticas de sua época. Maquiavel serviu a República Florentina com devoção. Como secretário e diplomata, percorreu cortes, negociou alianças, observou guerras. Era um homem das palavras, mas com os olhos sempre atentos ao movimento das espadas, e por um breve período acreditou que poderia ajudar a manter sua cidade estável em meio ao caos. Mas o poder é impiedoso com os ingênuos. Quando os Médici retomaram o controle de Florença, Maquiavel foi acusado de conspiração. Preso, torturado, expulso da vida pública, viu-se jogado na sombra que ele tanto havia estudado. E foi justamente nesse exílio, afastado dos palácios e das intrigas, que escreveu O Príncipe. Não como um livro de lamentos, mas como um manual lúcido e cruel sobre a verdadeira natureza do poder. É perturbador pensar que um homem destruído pela engrenagem política escolheu não se vingar com palavras doces ou ideais românticos, mas sim entregar ao mundo a descrição nua da realidade. Para Maquiavel, não havia espaço para ilusões. Governar não era agradar, era sobreviver. Os Médici o ensinaram isso da pior forma. Eles não precisaram conquistá-lo pelo amor, nem convencê-lo pela razão. Bastou o peso do medo. Bastaram as correntes, a dor e a ameaça constante de morte, para que ele compreendesse, em sua própria carne, que o temor é a arma definitiva. E aqui está o detalhe mais sombrio. Mesmo após ser destruído por eles, Maquiavel reconheceu a eficácia da estratégia. Ele não negou a crueldade dos Médici, mas também não a descartou como mero excesso. Para ele, era apenas mais uma prova de que o poder não se sustenta no afeto, mas na disciplina imposta pelo medo. Avançando no tempo, não é difícil encontrar ecos dessa lógica. Regimes totalitários do século XX, chefes de Estado que se mantiveram no trono não por serem amados, mas por serem temidos. Ditadores que apagaram opositores, empresas que governam pela insegurança, lares que funcionam pela intimidação. As formas mudam, mas a essência é a mesma. Maquiavel apenas registrou essa constante. A humanidade pode mudar de roupas, de cenários, de ferramentas, mas não muda de instinto. Diante do medo, cedemos. Diante do amor, hesitamos. Quando lemos O Príncipe, é tentador pensar que se trata apenas de um manual para reis e generais, distante da vida comum. Mas o verdadeiro impacto da obra está em mostrar que suas lições atravessam séculos e descem até os corredores mais simples do cotidiano. Pense em um ambiente de trabalho. Quantos líderes ainda se sustentam não pela inspiração que despertam, mas pelo temor que causam? Funcionários que não ousam questionar, não porque amam a empresa, mas porque temem perder o sustento. O silêncio em reuniões muitas vezes não é sinal de respeito, mas de medo. E o medo, como Maquiavel já sabia, gera resultados imediatos, mas também cicatrizes profundas. Agora olhe para a política. Quantos governos modernos se mantêm pelo pavor constante de um inimigo? Seja o medo da guerra, da fome, da violência urbana ou até mesmo da perda de direitos, a ameaça sempre é usada como ferramenta. O discurso pode até falar de amor, de união, de progresso, mas o que mantém a massa obediente é a lembrança de que a alternativa seria pior. E se descermos mais fundo, até a esfera íntima, veremos o mesmo padrão. Relações que sobrevivem não pelo carinho, mas pelo medo da solidão. Lares em que a autoridade não é sustentada pelo diálogo, mas pela intimidação. O amor pode ser o ideal, mas o medo, infelizmente, é a prática.
Maquiavel nos obriga a encarar essa verdade. O ser humano responde mais rápido ao temor do que ao afeto. E o que mais assusta é perceber como aceitamos isso em silêncio. Fingimos acreditar que seguimos líderes por admiração, quando na verdade seguimos porque não ousamos desafiá-los. Fingimos que nossas escolhas são livres, quando muitas vezes são moldadas pelo medo da perda, da dor, da exclusão. É por isso que a frase "é melhor ser temido do que amado" continua ecoando. Não porque seja bonita, mas porque é real. Ela revela o que preferimos esconder, que no fundo todos nós já fomos movidos pelo medo, e talvez todos nós já o usamos contra alguém. O medo como moeda universal. O medo é uma linguagem silenciosa, mas compreendida em qualquer tempo e lugar. Diferente do amor, que exige cultivo, confiança e reciprocidade, o medo não pede permissão. Ele entra pelas frestas, molda o corpo, paralisa a mente. Onde há medo, há controle. Onde há controle, há poder. Maquiavel enxergou isso em cada esquina de Florença. O comerciante que obedecia não por gratidão, mas por receio de perder suas posses. O soldado que marchava não por devoção, mas pelo pavor da desonra ou da execução. Até mesmo a igreja, com seus dogmas e ameaças de condenação eterna, sabia muito bem que o medo é um laço mais forte que qualquer promessa de amor divino. Parte 5. A herança invisível de Maquiavel. Séculos se passaram, mas o eco de suas palavras ainda molda instituições. Em empresas modernas, a ameaça do fracasso paira sobre os corredores como um fantasma. Nas escolas, a sombra da reprovação mantém alunos disciplinados. Em lares, o silêncio imposto pela autoridade ecoa como sentença. Tudo isso são formas sutis de aplicar a máxima maquiavélica. O temor é mais confiável que o afeto. O curioso é que raramente admitimos isso. É mais bonito acreditar que seguimos por amor, que trabalhamos por paixão, que obedecemos por admiração. Mas, se cavarmos fundo, descobriremos que a raiz da disciplina quase sempre nasce no medo. Parte 6. O espelho que não queremos encarar. E aqui está a parte mais perturbadora. Não são apenas os príncipes ou líderes que usam o medo. Nós mesmos já o aplicamos. O olhar frio em uma discussão. O silêncio calculado em um relacionamento. A distância mantida para impor respeito. Cada um de nós, em algum momento, já percebeu que o temor gera resultados rápidos. Talvez não seja justo, talvez não seja bonito, mas funciona. E quando funciona, deixamos de lado a utopia do amor e aceitamos, ainda que em silêncio, a lógica de Maquiavel. Assim, o que começou como uma lição extraída de príncipes e papas se torna um espelho da humanidade. O medo é a sombra que sempre nos acompanha. Podemos tentar negá-lo, cobri-lo com discursos de amor, envolvê-lo em flores e promessas, mas ele continua lá, pronto para ser usado. Maquiavel apenas arrancou o véu e nos mostrou a face nua da realidade. Ele sabia que os séculos mudariam roupas, línguas e tecnologias, mas não mudariam a essência do homem. E essa essência, crua e imutável, é esta. Entre amor e temor, escolhemos obedecer ao temor. O medo é antigo como o próprio homem. Ele nasceu nas cavernas, quando o estalar de um galho significava a aproximação de um predador. Cresceu nas aldeias, quando o exílio representava a morte certa. E se aperfeiçoou nas cidades, quando a humilhação pública valia mais que uma lâmina. Maquiavel entendeu que o medo é a primeira linguagem universal da humanidade. Antes da escrita, antes da lei, antes da fé, o que mantinha os homens em ordem era o temor das consequências. A sociedade se ergueu não apenas sobre sonhos compartilhados, mas sobre ameaças silenciosas. Na política, o medo é a argamassa invisível que sustenta os muros do poder. Pense em um governante. Ele pode ser amado hoje e traído amanhã. Mas se é temido, a lealdade não depende de sentimentos voláteis, e sim de um instinto que ninguém ousa contrariar. Na religião, o medo se travestiu de eternidade. O temor do inferno, da danação, do castigo divino. A promessa do amor de Deus pode inspirar, mas foi o medo do fogo eterno que moldou civilizações inteiras em disciplina. Nas guerras,
O medo se tornou ferramenta e arma. O inimigo não precisa ser vencido apenas pela espada, mas pela lembrança do que acontece com aqueles que resistem. Exércitos se rendem não por perderem batalhas, mas por temerem as batalhas que ainda poderiam vir. E na vida cotidiana, o medo se esconde em gestos banais. O estudante que estuda, não apenas pelo amor ao conhecimento, mas pelo receio da reprovação. O trabalhador que chega cedo, não apenas pela dedicação, mas pelo medo da demissão. O filho que obedece, não apenas por respeito, mas pelo temor da punição. Maquiavel apenas revelou aquilo que já sabíamos. O medo é uma sombra que caminha ao nosso lado. Ele molda, direciona, controla. O amor é uma centelha, o medo é uma corrente. Mas há algo ainda mais sombrio. O medo não precisa estar presente para existir. Ele se instala na memória, nas lembranças, nas marcas invisíveis. Um governante que pune uma vez, corretamente, não precisa punir sempre. O eco do castigo se torna suficiente. O verdadeiro poder não é infligir medo a cada instante, mas criar um fantasma permanente na mente dos outros. É por isso que Maquiavel acreditava que é melhor ser temido do que amado. Porque o amor exige presença constante, cultivo interminável. O medo, uma vez instalado, é autossuficiente. Ele governa sozinho, mesmo no silêncio. O medo é uma força que atravessa séculos porque não precisa de tradução. Ele não depende de cultura, de idioma ou de fronteira. Onde quer que exista vida, existe a lembrança de que algo pode ser perdido. E essa lembrança é o núcleo do medo. Maquiavel sabia que o amor pode ser negociado, mas o medo não. O amor exige troca, um gesto de carinho, uma promessa de cuidado, uma demonstração de afeto. O medo, ao contrário, exige apenas presença. Basta a sombra da possibilidade de punição para manter um corpo curvado, uma boca calada, um exército em marcha. Veja como isso se manifesta na história. Quando um rei era coroado, ele não precisava apenas ser amado, precisava ser temido. O ouro e a coroa brilhavam, mas eram as cabeças cortadas dos traidores que consolidavam o trono. O medo é mais forte que símbolos. Ele se grava na carne. No campo militar, generais aprenderam que soldados não lutam apenas pela pátria ou pelo rei. Lutam porque sabem que a deserção significa a morte. O amor à bandeira pode vacilar, mas o medo da execução permanece firme. É cruel admitir, mas o medo mantém a disciplina mais do que qualquer discurso inflamado. Nas corporações modernas, essa lógica continua. Quantos trabalhadores não permanecem em empregos exaustivos, não por amor ao que fazem, mas pelo medo da fome, do fracasso, da instabilidade? Quantos líderes não sustentam sua autoridade pela ameaça velada de substituição, pela sombra constante de que todos são descartáveis? O medo é a engrenagem silenciosa que move a máquina do mundo. E mesmo nos relacionamentos pessoais, essa verdade se insinua. Quantas pessoas não permanecem em vínculos tóxicos não por amor, mas pelo medo da solidão? Quantas não calam diante de injustiças familiares, não por respeito, mas pelo temor das consequências? O amor pode inspirar, mas o medo governa. Maquiavel não romantizou essa realidade. Ele apenas a revelou. Ele nos obriga a admitir que, em última instância, obedecemos mais rápido ao que tememos do que ao que amamos. E se isso é verdade, então talvez toda a estrutura social seja erguida não sobre laços de afeto, mas sobre correntes invisíveis de temor. Mas há um detalhe ainda mais inquietante. O medo não precisa ser constante para ser eficaz. Um líder pode punir uma única vez, e essa punição ecoará por anos. O silêncio após um castigo fala mais alto do que 1000 ameaças. É como uma cicatriz que nunca se apaga. Mesmo quando a dor passa, a marca permanece. O amor precisa ser reafirmado todos os dias. O medo não. O medo se alimenta sozinho, cresce no escuro, ocupa espaços de silêncio. Ele é o guardião invisível que mantém a ordem mesmo quando ninguém está olhando. E é aqui que o pensamento de Maquiavel se torna mais perturbador. Ele nos mostra que o verdadeiro poder não está em controlar corpos, mas em habitar mentes.
O governante que é amado depende da memória curta do coração humano. O que é temido, ao contrário, grava-se no subconsciente, transforma-se em reflexo. É por isso que ele permanece. Se no bloco anterior mergulhamos na anatomia do medo, agora precisamos olhar para o outro lado da balança, o amor. Maquiavel não ignorava o amor, mas o via como uma moeda instável, frágil, sempre à beira da falência. O amor é belo, inspirador, mas exige constância. Ele precisa ser nutrido como uma chama que pode se apagar ao menor sopro. O governante amado hoje pode ser odiado amanhã, bastando uma fome inesperada, uma guerra perdida, um erro mal interpretado. A afeição das massas é tão volátil quanto o vento. Maquiavel observou isso de perto. Viu líderes que acreditaram na lealdade conquistada pelo carinho, apenas para descobrirem que, no instante em que o cenário mudou, o mesmo povo que os aplaudia exigia sua queda. O amor não resiste à adversidade. Ele é uma construção delicada demais para sustentar tronos em tempos de ferro. O medo, em contrapartida, é resistente. Ele sobrevive à crise, à guerra, à escassez. O amor pede reciprocidade. O medo se impõe sem pedir nada. E por isso Maquiavel o considerava mais seguro. Mas o mais sombrio é perceber que isso não vale apenas para príncipes e reis. Vale para todos nós. O amor humano, em todas as suas formas, carrega essa fragilidade. A amizade pode se romper por uma traição mínima. O casamento pode ruir diante de um segredo. A devoção pode se transformar em indiferença com o tempo. O medo, por outro lado, cria raízes. Ele é lembrado mesmo quando não está presente. Ele molda atitudes mesmo sem testemunhas. É por isso que Maquiavel não o via como escolha moral, mas como escolha pragmática. No fundo, ele dizia ao príncipe: se você quiser durar, escolha o que não depende dos outros. O amor depende sempre da vontade alheia. O medo você mesmo pode criar. O amor é sempre cantado como a força suprema, mas para Maquiavel, ele não passava de uma promessa instável. Ele via como os povos celebravam seus líderes em dias de prosperidade, apenas para abandoná-los diante da primeira escassez de pão. Via multidões que gritavam "Viva!" em uma manhã e, no entardecer, exigiam a cabeça coroada em praça pública. Esse era o problema. O amor é condicional. Ele depende do humor das massas, das circunstâncias externas, de fatores que fogem ao controle de quem governa. Um príncipe pode conquistar o coração do povo por sua generosidade, mas basta uma derrota militar para que essa afeição se transforme em ódio ardente. O medo, ao contrário, é incondicional. Ele não precisa de prosperidade, não exige fartura, não depende da sorte. O medo é imposto de cima para baixo e, uma vez gravado, não desaparece. Maquiavel descreve que um governante prudente deve aceitar o amor quando ele surge, mas nunca se apoiar nele. Porque o amor é como areia nas mãos. Escorre pelo menor descuido. O medo, quando bem cultivado, é como pedra, dura, fria, mas resistente ao tempo. E se olharmos para o presente, veremos que isso continua sendo verdade. Quantos políticos são idolatrados em tempos de abundância e esquecidos quando a crise bate? Quantas celebridades são amadas nas redes sociais hoje e canceladas amanhã no tribunal volátil da opinião pública? O amor coletivo é instável e ninguém pode controlá-lo por muito tempo. Nas empresas acontece o mesmo. Um chefe que tenta ser apenas querido pode perder autoridade rapidamente. Mas aquele que impõe respeito pela via do temor permanece intocado, ainda que seja odiado nos corredores e nos relacionamentos pessoais. O amor pode transformar-se em indiferença ou ressentimento. O medo, mesmo cruel, permanece como cicatriz. Quantos filhos não carregam para a vida adulta marcas deixadas pelo temor da infância? Quantos parceiros não moldam suas atitudes pelo medo de perder o outro, mais do que pelo afeto que sentem? O mais sombrio é perceber que, no fundo, sabemos disso. Sabemos que o amor precisa ser reafirmado todos os dias, enquanto o medo se alimenta sozinho. É por isso que Maquiavel conclui que é melhor ser temido do que amado. Não porque o amor não tenha valor, mas porque ele não é confiável. No fim,
O amor pode levantar tronos, mas o medo os mantém de pé. Se Maquiavel alertava que é melhor ser temido do que amado, também deixava claro outro perigo, o de ser odiado. O ódio é uma força destrutiva que, diferente do medo, não mantém, mas derruba. E é nesse equilíbrio delicado que se encontra a verdadeira arte do poder. O governante sábio, dizia ele, deve cultivar o temor, mas evitar o ódio a qualquer custo. Porque o ódio une até os inimigos mais improváveis. Uma população pode tolerar um príncipe severo, desde que acredite que ele é justo. Mas jamais aceitará a tirania do ódio. Esse ensinamento é sutil e sombrio. Maquiavel não defendia a crueldade gratuita, mas a crueldade estratégica. Um ato de punição exemplar pode manter a ordem. Uma sequência de abusos, porém, cria ressentimento coletivo, e esse ressentimento é o veneno que derruba impérios. Na vida cotidiana, vemos reflexos disso. Um chefe pode ser duro e até temido, mas se for visto como injusto ou abusivo, logo se torna alvo de conspiração silenciosa. Um líder político pode governar pela força, mas se atravessar a linha do ódio popular, verá multidões marcharem contra ele. Até mesmo nas relações pessoais, a diferença entre respeito e rancor é tênue. Maquiavel entendia que o poder é um fio esticado sobre o abismo. Inclinando-se demais para o lado da benevolência, o governante se fragiliza. Pendendo demais para o lado da crueldade, cai no ódio e é destruído. Apenas quem sabe equilibrar medo e prudência permanece de pé. É por isso que suas lições soam tão atuais. Não falam apenas de príncipes renascentistas, mas de qualquer pessoa que já precisou equilibrar autoridade e afeto. O professor diante da turma, o pai diante do filho, o chefe diante dos funcionários, todos caminham nesse mesmo fio. No fim, a pergunta permanece: é possível ser amado sem arriscar ser frágil? É possível ser temido sem cair no ódio? Maquiavel acreditava que sim, mas apenas para os que dominam a arte da medida. O poder não é para os extremos, mas para os que sabem andar na sombra entre eles. O ódio, para Maquiavel, era como fogo descontrolado. Ele podia aquecer a autoridade no início, mas cedo ou tarde queimava até os alicerces mais sólidos. E por isso ele recomendava que todo governante fosse frio, calculista e cirúrgico em suas ações. Castigue rápido, imponha disciplina, cause temor, mas não cruze a linha que transforma respeito em rancor. Na história, temos exemplos claros. César Borgia foi cruel, mas também astuto. Punia de forma concentrada, dando a impressão de que sua brutalidade tinha finalidade. Isso o fazia temido, mas não completamente odiado. Já outros tiranos que abusaram do poder com crueldades constantes acabaram tombando diante da fúria popular. O ódio cria inimigos invisíveis, conspirações silenciosas, facas escondidas em cada sombra. No mundo moderno, a lógica não mudou. Um presidente pode governar pelo medo de crises ou inimigos externos, mas se cruzar a linha da injustiça gritante, as massas se voltam contra ele. Um CEO pode ser duro em suas decisões, mas se for percebido como desumano, sua própria equipe se unirá contra sua liderança. Até em nossas vidas íntimas, essa dinâmica se repete. Pais que usam apenas do medo podem impor obediência, mas se cultivarem o ódio dos filhos, verão lares despedaçados. Parceiros que intimidam podem manter controle temporário, mas quando o ódio se acumula, o vínculo se rompe com violência. Maquiavel nos mostra que o poder não é sobre extremos, mas sobre equilíbrio. Ser amado é frágil, ser odiado é fatal. Ser temido, mas comedidamente, é a chave para a permanência. Essa verdade é sombria, porque nos força a admitir que, em nossas próprias relações, muitas vezes caminhamos nessa linha. Quem nunca dosou palavras para não gerar rancor? Quem nunca impôs limites para ser respeitado, mas sem se tornar odiado? Cada gesto é um cálculo, consciente ou não. No fim, a arte do poder é a arte do fio da navalha. Um passo em falso, e tudo se perde. Maquiavel sabia que todo governante vive de ilusões. O amor oferece a ilusão da lealdade eterna. O medo oferece a ilusão da estabilidade absoluta. Mas a verdade, nua e brutal, é que nenhum poder é eterno. Ele via isso em sua própria Florença.
Famílias inteiras que pareciam indestrutíveis eram derrubadas em uma única noite. Aliados se transformavam em traidores. O que ontem parecia sólido, hoje não passava de pó. É aqui que o pensamento de Maquiavel se torna ainda mais sombrio. Ele não dizia apenas que era melhor ser temido do que amado. Ele dizia implicitamente que todo poder é precário, que a única forma de prolongá-lo é entender a natureza humana em sua raiz mais crua. E a raiz é esta: o homem é ingrato, volúvel, enganador. Ele ama enquanto convém. Ele teme enquanto é obrigado. E quando as condições mudam, muda também sua lealdade. Esse diagnóstico não é apenas político, é existencial. Quantas vezes confiamos em laços de amizade que se desfizeram diante da primeira tempestade? Quantas vezes acreditamos que tínhamos controle apenas para descobrir que tudo era frágil demais? O medo pode manter a ordem, mas nunca elimina a incerteza. Ele é uma muralha, mas toda muralha pode ser escalada ou derrubada. Ainda assim, para Maquiavel, era a muralha mais resistente que tínhamos. O amor é como vidro, belo, mas quebradiço. O medo é como ferro, frio, mas durável. Ainda assim, ambos podem ser corroídos pelo tempo. E é por isso que o Príncipe continua tão atual. Porque, no fundo, não fala apenas de política, mas da condição humana. Ele nos lembra de que nossas certezas, sejam de afeto ou de temor, são sempre ilusórias, e que viver é aprender a caminhar nesse campo instável, onde nada dura para sempre. Maquiavel não escreveu para ser amado, ele escreveu para ser lembrado. Expulso do poder, torturado, isolado, ele poderia ter se calado. Mas, em vez disso, deixou ao mundo um espelho cruel. O Príncipe. Um livro que não promete felicidade, mas revela a engrenagem nua do poder. Sua frase, "É melhor ser temido do que amado", não é apenas conselho político. É uma ferida aberta, uma lembrança de que, no fundo, somos criaturas frágeis diante do medo. É ele quem molda nossas escolhas, quem dita nossos silêncios, quem mantém a ordem quando o amor falha. Séculos depois, continuamos tentando negar essa verdade. Continuamos acreditando que governamos pelo afeto, que obedecemos por respeito, que amamos por escolha. Mas, nas sombras, o medo ainda conduz os passos. E talvez seja esse o legado mais perturbador de Maquiavel. Nos mostrar que a humanidade é governada não por ideais, mas por instintos. Que as sociedades podem mudar, os reinos podem cair, as tecnologias podem evoluir, mas a essência continua a mesma. No fim, a pergunta ecoa como um sussurro que atravessa o tempo. Você prefere ser amado e correr o risco de ser esquecido, ou ser temido e permanecer para sempre na memória dos que nunca ousaram desafiar você? Essa é a última sombra de Maquiavel. Uma sombra que não se apaga.